Bom dia a todos. Volto a falar para vocês sobre o Parque Nacional do Iguaçu, dando continuidade a esse importante encontro. Nós temos apresentado um documentário, creio que todos assistiram, os aqui presentes, e esse documentário é parte dos trabalhos do Parque Nacional. Esse documentário permite às pessoas que estão fora do parque perceber a dificuldade de gestão do Parque Nacional do Iguaçu, as dificuldades que enfrentamos, tanto para gerir o parque, quanto para conservar a biodiversidade no interior desse Parque Nacional. E também os processos ecológicos que são protegidos por essa unidade, que são apresentados para vocês nesse documentário. O que eu vou falar agora é uma complementação do que é o Parque Nacional do Iguaçu, mas vamos falar sobre as nossas experiências de gestão, de como nós temos conseguido conservar a biodiversidade do parque e permitir que as pessoas também possam usufruir dessa biodiversidade em visitas diretas e conhecer de perto o Parque Nacional do Iguaçu, que na verdade é um patrimônio natural da humanidade, tombado pela Unesco. E esse patrimônio, como eu falei na minha apresentação aqui há pouco, ele é de toda a humanidade, é de todos nós. A natureza não tem fronteiras, isso nós falamos no Iguaçu, pela divisa que nós temos com o Parque Argentino. Vocês puderam ver no documentário que o Parque Argentino é um vizinho e nós temos uma boa relação com esse vizinho. Temos trabalhos realizados conjuntamente, mostramos alguma coisa nesse documentário, e esses trabalhos são muito importantes para que a gente consiga uma boa conservação de todo o parque, né, de todo o patrimônio natural, que é o Parque Iguaçu no Brasil e Iguaçu na Argentina. Então, essa é uma imagem aérea do parque, né? Para vocês terem uma visão geral do parque. Esse parque está sob legislação federal do governo brasileiro, através do Ministério do Meio Ambiente. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é um órgão que foi desmembrado do IBAMA recentemente. O IBAMA é um instituto forte, muito grande, é uma das marcas mais conhecidas no Brasil. E esse órgão foi desmembrado e aí foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Esse instituto cuida de todas as unidades de conservação. Quando se fala em conservação de biodiversidade no Brasil, em esfera federal, isso é tratado com o Instituto Chico Mendes. E aí o Parque Nacional do Iguaçu, que é o nosso parque que nós vamos mostrar, esse parque para o Instituto Chico Mendes, o Parque Nacional do Iguaçu é um modelo de gestão. Ele é considerado no Brasil um dos parques mais bem geridos e um dos parques mais bem estruturados. Apesar dos problemas que nós vamos apresentar aqui, é um dos melhores parques brasileiros, tanto pelos modelo de gestão adotado, quanto pela a importância desse parque para a conservação da biodiversidade. Devido à localização desse parque, por ele estar na região sul do país, e essa região é uma região muito antropizada e totalmente alterada, as florestas que existiam foram suprimidas, e hoje essa reserva está aí, nessa região, e aí ela resiste bravamente às pressões antrópicas da região, de ocupação do solo e pressões políticas para o uso dessas áreas. Então, a legislação brasileira existe uma legislação específica para unidades de conservação. E essa legislação nós chamamos carinhosamente de SNUC, é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ela é uma lei de julho de 2000. Essa lei institui a criação, gestão e implantação das unidades de conservação no Brasil. Então, essa lei dá o direcionamento da conservação da biodiversidade brasileira. E aí, nessa mesma lei, ela tem um conceito de unidades de conservação. Esse conceito é muito diferente das unidades de conservação, do conceito europeu, o conceito italiano e o conceito americano também de unidades de conservação. As nossas unidades são mais restritas. Felizmente, no Brasil, a criação das unidades de conservação ainda se deu a tempo de se ter áreas íntegras.
Então, quando o Brasil resolveu criar unidades de conservação, ainda existiam áreas íntegras, que tinham os processos ecológicos protegidos, que tinham amostras importantes dos ecossistemas brasileiros, ainda estavam aí. Hoje ainda tem isso. Então, felizmente isso aconteceu a tempo e nós conseguimos, achamos melhor, o governo brasileiro achou melhor, conceituar a unidade de conservação como áreas mais bem protegidas, mais íntegras e mais restritivas, de uso mais restrito possível. Então, quando se pensa em um parque nacional no Brasil, se pensa numa restrição muito maior do que o conceito europeu e o conceito americano de parques. E até africano também. Então, aqui nós temos um conceito, né, que é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivo de conservação e limites definidos sob regime especial de administração. É uma administração diferenciada que se dá às unidades de conservação das áreas fora desse espaço territorial, o qual se aplicam garantias adequadas de proteção. As unidades de conservação devem e têm que ser protegidas de forma adequada. Não é importante, não quer dizer nada você criar um parque no papel. Existem no Brasil muitos parques que estão no papel apenas, foi assinado um decreto presidencial criando aquela unidade, e aquela unidade sequer tem uma pessoa trabalhando. Então, ela existe no papel, tem limites definidos, mas ela não funciona como unidade de conservação e para atingir os objetivos que estão nessa lei também. Então, e que não é o caso do Iguaçu, né? Então, as unidades de conservação no Brasil hoje estão em torno de 260 unidades no país inteiro. Elas estão distribuídas em todo o país e elas procuram garantir a conservação de ecossistema, dos diferentes ecossistemas brasileiros. Então, nós temos parques nacionais na Amazônia, parques nacionais nos campos sulinos, na região sul do Brasil, Mata Atlântica, Cerrado e ambiente costeiro. Então, nós estamos hoje com aproximadamente 9% do território brasileiro protegido por unidades de conservação. Aproximadamente. Esse número comparado a reservas indígenas, ele é a metade. As reservas indígenas hoje estão com quase 20% do território brasileiro. Nós acreditamos que nós do Instituto Chico Mendes, que esse número tem que aumentar até próximo dos 20%. E essas unidades de conservação são classificadas de duas formas, né? Nós temos a classificação das unidades, que elas estão como unidades de uso sustentável, que são as unidades que podem ser exploradas. Essas unidades de uso sustentável se parecem mais com o conceito italiano de parques nacionais. Elas são usadas de forma direta, tem produção no seu interior, tem comunidades que vivem dela, e elas têm uma gestão diferenciada, mas o uso não é tão restritivo como o das unidades de proteção integral. Eu deixei sublinhado proteção integral, porque é nessa área que nós vamos trabalhar, é aí que se enquadram os parques nacionais. Essas áreas de proteção integral, vou até dar um exemplo que foi dado por um amigo, colega, que estávamos conhecendo a região toscana, anteontem. Ele falou, creio que foi o Roberto, que nos parques nacionais brasileiros, eu que moro dentro do Parque Nacional Brasileiro, não posso ter em minha casa um vaso de flores, de rosas. Vimos aqui na região muitas casas com flores, lindas. Minha esposa gosta muito de flores, mas na minha casa não podemos ter porque é uma espécie exótica que a gente estaria introduzindo e os impactos dessa espécie dentro da unidade de conservação podem ser danosos. E também não posso, ou o visitante não pode, sacar uma fruta de uma árvore e levar e consumir ou levar para a sua casa dentro de uma unidade de proteção integral. Elas têm que estar integralmente protegidas e com o menor impacto direto possível. Para isso, para a gente ter uma gestão das unidades, nós precisamos de um plano de manejo. Esse plano de manejo é definido por um grupo interdisciplinar, são vários especialistas que montam um grupo. Esse grupo é coordenado pela administração do parque e pela a presidência do Instituto. Esse grupo vai definir as formas de uso de cada unidade de conservação. O plano de manejo é um documento que nós tratamos, o gestor das unidades trata esse documento como a constituição da unidade. E para os mais religiosos poderia ser a Bíblia da unidade. Então, é o livro de cabeceira que o gestor
consulta em todas as ações, antes de tomar uma decisão ou uma ação qualquer, esse documento deve ser consultado, porque esse documento é o que dá o direcionamento da gestão da unidade. Ele norteia as ações, diz o que pode ser feito, onde vai ser feito, como ser feito e por quem vai ser feito. Então, o plano de manejo é um documento importante que gere e que norteia as ações para as unidades de conservação brasileiras. Então, o Parque Nacional é uma unidade de proteção integral. Foi o segundo Parque Nacional brasileiro, foi criado em 1939. O primeiro parque é o Itatiaia. Ele tem uma área de 185 mil hectares e um perímetro de 420 quilômetros. Por esse perímetro, vocês poderão ter uma ideia do quanto é difícil aquele trabalho de fiscalização para impedir que os caçadores entrem, para impedir a retirada de palmito, para impedir a pesca ilegal e para que a gente tenha a integridade da unidade. Então, são 420 quilômetros, uma parte seca, se pode andar com veículos ou a pé, e outra parte é a divisa com a Argentina, que é o rio que forma as cataratas. Então, para a gente fazer todo o percurso em volta do parque, nós temos que usar veículos, temos que caminhar e temos que usar embarcações também. 100% da área é regularizada, toda a área foi desapropriada e paga, isso lá nos anos 40. Nós temos 14 municípios em volta desse parque. Esses 14 municípios estão em pleno desenvolvimento hoje, e esse é um dos problemas que nós temos, que eu vou apresentar mais na frente. A pressão desses municípios, a pressão dessa comunidade crescente sobre a unidade de conservação. E temos aproximadamente 1 milhão de visitantes por ano. No ano passado, nós recebemos 1.150.000 pessoas. Esse número dobrou em 10 anos. 10 anos atrás, nós tínhamos 640 mil pessoas ao ano. Isso foi dobrado em função das mudanças que foram realizadas no parque e a modernização pela qual o parque passou. O patrimônio natural da humanidade tombado pela Unesco em 86 e o plano de manejo foi aprovado em 81. Hoje o plano de manejo do parque está em revisão, ele está num processo de avaliação para ser revisado e ser implementadas algumas modificações nesse plano, porque ele já tem mais de 10 anos e precisa ser atualizado. Às vezes, as atividades, as demandas do parque e as tendências da conservação formam algum conflito contra o plano de manejo. E aí esse plano deve ser reavaliado e a gente faz adequações para que tudo que acontece no parque esteja de acordo com um documento formal. Aqui é a costa brasileira, o lado leste do Brasil. Nós temos a Mata Atlântica, que é o ecossistema em que o parque está. Ela está no ano de 1500, ano de descobrimento do Brasil, ela tinha essa conformação. Ocupava boa parte do território brasileiro, desde o Pernambuco até o Rio Grande do Sul. Quase todo o litoral do Brasil era coberto por Mata Atlântica e esse ecossistema avançava em alguns estados até o seu interior, e no caso do Paraná, até a divisa com a Argentina. E essa Mata Atlântica entrava, inclusive, para a Argentina e Paraguai. E hoje, no ano de 2005, há 3 anos atrás, 4 anos, nós temos essa conformação aqui. O que sobrou de Mata Atlântica, porque o litoral é a região mais ocupada, e principalmente a região sul do Brasil tem uma ocupação muito forte do solo, não sobrou pouca coisa. Aqui está o estado do Paraná e aqui é o Parque Nacional do Iguaçu. Sobrou pouca coisa no estado e a gente vê que o parque, por essa conformação, a gente vê que é um parque importante para a conservação do ecossistema Mata Atlântica. Aí tem o Brasil, Paraguai e Argentina. Nós estamos bem na divisa aqui. Eu vou jogar mais uma para frente, que nós vamos ver essa divisa. Aí já aparece o Paraná, o estado do Paraná, com aquele ponto que é o Parque Nacional do Iguaçu. Mais próximo ainda. Nós estamos ali naquela... Parece uma bota também, como a Itália. Parece uma bota. E aí está o Parque Nacional do Iguaçu. A localização do parque é estratégica, bastante estratégica, porque ela está na proximidade de 2 países vizinhos, né? Aí está o parque, os limites do parque. Aqui, essa parte mais clara é o Parque Nacional. Aqui é a Argentina. E aí Paraguai. E já aparece o Lago da Itaipu. Aí dá para perceber a proximidade do parque com o Lago da Itaipu.
Esse é o mapa do parque. E nós percebemos aqui os municípios de entorno do parque. Alberto, teria uma lanterna? Ponto de laser? Não tem um ponto de laser? Não tem. Tranquilo. Sim. Não para. Ah, tá. Apareceu. Então, voltamos. Então, essa área é o parque, o Lago de Itaipu, é aqui o Parque Nacional em verde, a parte mais escura. Então, dá para a gente perceber que é inevitável uma relação entre duas instituições. A Itaipu Binacional com o Parque Nacional do Iguaçu. É uma proximidade muito... Ok, obrigado. Então, a proximidade das duas instituições que têm uma atuação muito grande, muito importante nessa região, é inevitável que se tenha alguma cooperação entre Itaipu e o Parque Nacional do Iguaçu. Nós estamos divididos por uma bacia que é cortada por uma estrada que dá acesso a esses municípios que estão aqui. E todos esses municípios que estão aqui, os rios que nascem nessa região drenam para o parque. Esse é um dos problemas que eu falei antes, que a pressão, o crescimento desses municípios que estão aqui em uma rota do Mercosul, essa rota é recente, depois do advento do Mercosul, tem uma drenagem muito grande de recursos para essas áreas, produção que sai de outros estados, inclusive, passam por aqui e vão para a Argentina e Paraguai. Isso causou um crescimento grande desses municípios, um desenvolvimento desses municípios, principalmente indústrias que estavam em outras regiões do estado, hoje estão sendo instaladas aqui. Isso promove um crescimento dos municípios, um desenvolvimento desses municípios com maior produção de alimento, com maior produção de efluentes, de esgotos, de veneno que é aplicado, impermeabilização do solo. Isso acaba drenando por esses rios para o Parque Nacional do Iguaçu. Esse é um dos principais problemas do parque, a drenagem das águas dessa região que cortam nesses rios e entram no parque. Esses rios levam para dentro do parque um coquetel de princípios ativos, de venenos, de tudo que é forma, que entram diretamente na cadeia trófica aqui dentro do Parque Nacional. Um peixe que está nessa água vai absorver esses produtos, vai passar para os seus predadores e isso acaba entrando na rede trófica, na cadeia alimentar, e vai alterar com o tempo, não digo imediatamente, mas com o tempo vamos ter com certeza alguns efeitos nessas áreas do parque, no interior do parque. Esses são os municípios que nós temos em volta do parque. Por lei, nós temos que trabalhar com esses municípios e estrategicamente, pela estratégia do parque, nós temos que ter ações envolvendo esses municípios, até para que por essa estratégia nós consigamos proteger melhor o parque. Então, nós trabalhamos com todos esses municípios, temos boas relações com eles e tentamos desenvolver alguns trabalhos nessas áreas para que a comunidade do entorno do parque tenha uma melhor percepção e possa nos ajudar na conservação do parque. Eu falo sobre elas daqui a pouco. O forte do Parque Nacional do Iguaçu é o uso público mesmo, a visitação. Essa foto aqui é de 1922, 1951. Naquele tempo, o parque já era instituído, mas já tinha, e não tinha estrutura nenhuma. As pessoas iam de carroça para o parque e abriam trilhas e levavam suas espingardas para fazer uma visita, fazer um piquenique e caçar alguns animais também. Então já era uma visitação forte, as pessoas estão aqui numa área que hoje ninguém chega pelo perigo, né? É muito perigoso, aqui tem 80 metros de altura, esse ponto aqui deve ter uns 40. Então, a partir daí, esse parque começou a se organizar para receber visitantes. Hoje nós temos uma visitação muito forte, esse é um dia de grande movimento, o parque estava muito cheio. Tem alguns dias do ano que a visitação é muito alta mesmo, esse aqui é um dia de feriado de Semana Santa, que nós já chegamos a receber 12 mil pessoas em um único dia. Eu falei antes que os números dobraram, né, de 10 anos para cá. Nós temos aqui 2002, estamos já em 2009, e nós chegamos a 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil pessoas aqui, até 2008. Esses números dobraram. Esses números dobraram
em função do plano de manejo, que previu, há 10 anos atrás, previu melhorias na qualidade da visitação. E esse plano previu um zoneamento da área, definição de uso de algumas áreas do parque, e aí nós passamos para o processo de concessão de uso das áreas. Então, os serviços hoje prestados ao visitante no parque, tá, o Paglialunga que conheceu lá, o Roberto Spandri também conheceu o parque, e eu creio que o que eles viram lá foi uma coisa que há 10 anos não existia. A visitação do parque era totalmente desordenada, a qualidade da visitação era muito baixa, e o que era oferecido ao visitante era uma coisa que não tinha qualidade. Então, hoje, em função do plano de manejo, e a gente poder ter contratos de concessão, nós melhoramos a qualidade da visitação, o grau de satisfação do visitante, e melhoramos a arrecadação do parque. Com isso, o parque passou a arrecadar mais. Não só, quando eu falei que a visitação dobrou em 10 anos, a arrecadação foi 10 vezes mais. Ou mais. Hoje, só um hotel que temos dentro do parque, paga R$400 mil por mês para o parque, cerca de $200 mil, uma única concessão. Esse é o nosso centro de visitantes, que não existia também há 10 anos atrás. As pessoas chegam, desembarcam, entram por aqui, tomam os bilhetes e embarcam e entram no parque por esse acesso. Aí andam por 10 quilômetros até as cataratas. Aí nas cataratas, mostrar um pouco de visitação. Isso é uma visitação noturna, é uma visão noturna das cataratas, que até pouco tempo nós tínhamos visitantes noturnos, em noite de lua. Atividades de trilha, bicicleta, canoagem, esse é o hotel. Essas atividades, como essa de trilha, não existia há pouco tempo. As pessoas que entravam no parque simplesmente viam as cataratas. Entravam por um asfalto, uma área pavimentada, e viam as cataratas e iam embora. E a maioria das vezes saíam do parque sem saber que tinham visitado um parque nacional. Falavam que viram as cataratas. Aplicamos algumas pesquisas na saída e as pessoas diziam que tinham visto as cataratas, mas quando se perguntavam se tinham visto, se conheciam o Parque Nacional, falavam que não conheciam. Então foi mudado todo o sistema de gestão do parque para que a gente pudesse oferecer maior contato do visitante com a natureza, com o ambiente do parque. Aí está o centro de visitantes, os processos de plano de manejo. Estou voltando. Então, graças ao plano de manejo, podemos implantar essas ações, as atividades no interior do parque. E hoje nós temos atividades em maior contato com a natureza. Esse é um problema do parque. O helicóptero trouxe um conflito de gestão e, inclusive, um conflito diplomático com a Argentina. Os argentinos não aceitam o sobrevoo de helicópteros nas cataratas, mas só que nós temos a legislação brasileira permite, e nós temos um contrato de concessão com uma empresa de voos. Isso virou um conflito, tiveram os presidentes brasileiros e argentinos que discutiam esse assunto, e chegou-se a uma definição de que esses voos não poderiam ser feitos mais do lado argentino, mas eles continuam acontecendo, e ele traz não só benefícios para o turista, que tem essa possibilidade de ver as cataratas do alto, mas traz um benefício para o parque. Vocês viram no documentário, no filme, que tinha um helicóptero pousando dentro de um rio. Aquele trabalho, aquele tempo de voo que nós usamos, o equipamento que nós usamos, é em função desse contrato. Esse contrato é pago para o parque em horas de voo, que nós usamos para trabalhos de proteção e pesquisa. Então, esse é um contrato que ajuda muito o parque, ajuda diretamente o parque na conservação. Não é um contrato que se paga em dinheiro, é um contrato que se paga em serviço. Aí estão os principais problemas do parque, né? A caça é um problema sério. Nós temos espécies que foram extintas no parque. Uma espécie foi extinta no parque, nós atribuímos essa extinção à caça. É um porco selvagem, o queixada, que desapareceu do parque há aproximadamente 10 anos. Esse desaparecimento foi em função de caça, combinado com migração e possivelmente com alguma doença
da região. A extração de palmito também, os vizinhos do parque entram e cortam o palmito, que é uma palmeira que tem uma parte que é consumível. E esse trabalho de extração de palmito virou também, foi criada uma linha de produção ilegal, uma linha onde tem o cortador de palmito, o transportador, o pessoal que processa, o distribuidor e o consumidor final, que são nas pizzarias do Brasil, na região sul. E aí os trabalhos de proteção são sobre essas pizzarias e sobre também quem está operando em campo, quem está trabalhando e retirando esse palmito. A qualidade da água eu já falei antes, né, que é um problema sério. Perda da biodiversidade em função de isolamento genético, isolamento da área. A insularização do parque. Ele é uma ilha no meio de um mar de soja. Uma ilha verde cercada por soja de todos os lados. Isolamento genético e pressões antrópicas, aquelas pressões que eu falei, de ocupação de solo. O Paraná é uma região muito fértil, se produz muito, e aí a pressão de ocupação dessas áreas para a produção de soja é muito forte. E aí nós temos uma pressão política em função disso, a ocupação do solo para produção e a ocupação do solo para imobiliário. Então tem uma pressão grande que nós temos que gerir, e aí nós usamos algumas estratégias para resolver esses problemas. Uma das principais estratégias, que ela entra em todas as áreas, é a educação ambiental. A educação ambiental ela tem que trabalhar junto com os projetos de pesquisa, tem que trabalhar junto com os trabalhos de proteção e tem que trabalhar também com a parte política. A educação ambiental tem que estar presente em todos os projetos, em todas as ações do parque. Então, nós, como estratégia, nós colocamos, em alguns pontos, nós criamos uma escola de educação ambiental que trabalha a comunidade no todo. Ela trabalha com crianças, vai trabalhar com pessoas que têm problema de predação por onças nas suas propriedades, vai trabalhar com famílias que têm problema de perda de recursos por causa de que o pai foi preso, que o irmão foi preso por causa de caça ou por extração de palmito. Então, tem uma estratégia montada que está sendo implantada aos poucos, mas nós já temos em alguns pontos como Céu Azul, Foz do Iguaçu, Matelândia, Serranópolis e Capanema, nesses 4 municípios, nós temos base de educação ambiental que atende crianças. Nós atendemos por volta de 20 mil crianças por ano no parque, além de outros trabalhos que são feitos com a equipe de educação ambiental. Esse é um atendimento a crianças, numa área do parque, visitação às cataratas. Eles chegam no parque, recebem informações sobre o parque, tem algumas atividades lúdicas, um lanche, e aí eles saem para a visitação. São 4 turmas por dia, durante todo o ano. Eles trabalham na exposição. Esse aqui é um trabalho junto com a equipe argentina, que vocês viram também no documentário. É um trabalho em parceria, nós saímos de barco pelo rio, fiscalizando, procurando caçadores e palmiteiros. É um trabalho difícil, complicado, mas que surte algum resultado. Aí tem algumas pessoas que foram presas, aqui são palmiteiros que foram presos, e eles são encaminhados para a Polícia Federal. Nós temos que fazer também, por causa disso, fazer uma boa relação com a Polícia Federal, com a Justiça, para que as pessoas não saiam. A gente quer que as pessoas fiquem presas pelo menos alguns dias, porque há algum tempo atrás acontecia de a pessoa ser presa caçando com animal, com armas, levar para a polícia, aí antes que o policial consiga sair da delegacia, o preso já foi liberado. E hoje não, hoje nós temos juízes que estão dando sentenças por caça e porte ilegal de armas. Eu falei de isolamento genético. Aí quando se fala dessa ilha verde dentro do mar de soja, nós pensamos em o que fazer para diminuir esse isolamento, né? Então nós trabalhamos com ligações, com conectividade da área do parque através de corredores de biodiversidade. O Jair Cotes vai falar sobre o corredor. Esse é um pequeno corredor conectando o parque à área de Itaipu. O Jair vai falar sobre isso com maiores detalhes para vocês. O uso dos potenciais turísticos do parque, também fora da região das cataratas, é muito importante para a gente. Inclusive, trabalhamos com a comunidade para implantar roteiros turísticos nos municípios. Diferente
dos parques italianos, nós não podemos usar todas as áreas do parque, né? Nós temos uma área de uso, que é a região das cataratas, mas outras áreas importantes também e bastante interessantes estão fora dessa área, mas na divisa, que aqui é o caso, a divisa do rio, é o rio Iguaçu que forma as cataratas, a 80 quilômetros abaixo, aqui é o parque, e do outro lado é município, são agricultores. E essa região tem um potencial muito grande para uso turístico, mas que pela proximidade com as cataratas, ele acaba não sendo usado. As pessoas que vão para a Foz do Iguaçu querem ver cataratas. Uma área como essa, a 200 ou 300 quilômetros das cataratas, teria uma visitação muito alta, eu acredito. Tem poucas áreas no Brasil que têm um potencial para atividades de canoagem, rafting, como essa aqui. Mas como ela está tão próxima das cataratas, ela é ofuscada pelas cataratas. E nós estamos incentivando o uso dessas áreas pela comunidade local e criamos um roteiro turístico. E esse roteiro tem trazido já o desenvolvimento da atividade na região e eles têm recebido alguns visitantes. Essa região também é rica em trabalhos de agroecologia, trabalhos de produção orgânica, como nós conhecemos aqui na região toscana. Aí é um exemplo de produtor de açúcar mascavo e outros produtos de forma natural, inclusive com tração animal também. Eles não usam tração mecânica. Aí o uso de canoagem nessa área, conservação da biodiversidade através dos projetos de conservação de espécies que trazem algum problema para a comunidade vizinha do parque, como onça-pintada e puma. Aqui nós temos agora uma amostra da biodiversidade do parque. Eu já estou terminando, essa é só uma apresentação do que nós podemos ver por lá. Alguns veados, grandes jacarés, que vocês viram no documentário. E aqui é uma campanha que hoje ela é tocada pela Itaipu Binacional. A Itaipu está alavancando essa campanha, porque as Cataratas do Iguaçu ela é candidata a uma das 8 novas maravilhas do mundo. Das 7, né? 7 novas maravilhas do mundo. E nós somos candidato forte e fazemos uma campanha muito grande no Brasil, na Argentina, e essa campanha pode ser vista na internet também. E nós convidamos a todos vocês aqui presentes que ajudem na divulgação e ajudem e votem nas cataratas como uma das 7 maravilhas do mundo. Hoje nós estamos nós estamos indo para a final desse concurso. Nós acreditamos que vamos ser eleitos uma das 8 maravilhas, das 7 novas maravilhas do mundo. E aí, isso é uma breve apresentação sobre o parque. Nós temos muitos problemas, muita coisa para ser feita. Estamos fazendo bastante coisa, mas temos muito ainda para fazer e muito para aprender. Por isso nós estamos buscando novas parcerias, e essa parceria com o Parque de Pisa é muito importante para a gente. Nós acreditamos que os 2 parques vão ganhar com isso, porque não existe parceria que só um ganha, né? Então a parceria tem que ser boa para os 2. Nós vamos ganhar com isso. E nós contamos também com ajuda, sugestões de pessoas que estão fora das unidades, pessoas que tenham conhecimento, às vezes, de uma novidade, de uma coisa, uma tecnologia, alguma coisa que possa ajudar na conservação dos parques brasileiros. Isso é muito bem-vindo. E são bem-vindos também todos vocês para nos visitar no Parque Nacional do Iguaçu. Aí tem o meu e-mail. Podem mandar e-mail. Não entendo italiano, mas tem quem entenda por mim. E aí nós podemos nos contactar. E quando for a Iguaçu, me avisem, eu vou ter o prazer enorme de recebê-los lá no parque e mostrar o parque com um guia especializado, que eu acredito que seja, que já estou há 18 anos trabalhando naquele Parque Nacional. É isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado pela atenção e esperamos nos ver proximamente.